o povo do Novo Testamento não pode entrar dentro de templos construídos por mãos humanas, que hoje estão as denominações. O povo do Novo Testamento não pode praticar a circuncisão, não precisa guardar o sábado, não precisa cumprir os 10 mandamentos, não precisa ter sobre si um jugo de escravidão da lei em tempo algum. Porque quando lemos as Escrituras, ficamos sabendo que uma nova aliança foi instituída, e foi instituída pelo sangue do Senhor Jesus, e foi instituída com base em superiores promessas. Nós agora somos o povo dessa nova aliança. Somos os ministros da nova aliança. Sim, isso está escrito. E não há como ter dúvida disso. Agora, cabe a você e a mim, que fazemos parte do povo de propriedade exclusiva de Deus, que é o povo da nova aliança, vivermos de acordo com a nova aliança. Temos que fazer jus a ela. Temos que ser o porta-voz da nova aliança. Cada um de nós. Então, nós temos essa responsabilidade e temos que cumprir a nova aliança como ela é. Então, nós devemos entender isso hoje, porque infelizmente muitas pessoas hoje ainda estão, de certa forma assim, estão sendo envolvidas e enredadas pela antiga aliança, por algo que as Escrituras nos garantem que o próprio Deus já tornou isso antiquado e envelhecido. E por isso ela já desapareceu. A velha aliança já desapareceu, o Velho Testamento já desapareceu. Deu lugar a um novo, ou melhor, deu lugar à nova aliança. Por isso, cabe a cada um de nós nos conscientizarmos disso, de que somos o povo da nova aliança. Então, agora devemos entender a nova aliança dessa forma. Não podemos brincar com isso. Não podemos desfazer a nova aliança por causa de coisas antigas, ultrapassadas, que já foram revogadas, abolidas. Então, nós devemos agora entender que o que existe de forma vigente é a nova aliança, tanto para você como para mim. O próprio Senhor Jesus disse isso, que o sangue da nova aliança era o sangue dele que iria ser derramado na cruz, quando ele foi crucificado. E o sangue foi derramado para que a nova aliança fosse instituída. Quando o Senhor Jesus disse está consumado, consumou-se a antiga aliança, ou o Velho Testamento, e iniciou o Novo Testamento. O Senhor Jesus era o testador dessa nova aliança, como está escrito na Epístola aos Hebreus. Leia que você vai ver. Não estou inventando nada, só estou dizendo para você ler, para você entender por si mesmo que é assim. Então, agora, cabe a cada um de nós entender isso de forma perfeita e eficaz para sempre. Porque o sacrifício do Senhor Jesus na cruz, que instituiu a nova aliança, não pode se repetir. Não pode ficar se repetindo várias e várias vezes. Não. Ele foi feito de uma vez por todas para sempre. Então, nós devemos entender isso hoje. E para que essa compreensão seja perfeita, tanto para você como para mim, eu vou ler aqui alguns textos que falam a respeito disso, para a nossa própria conscientização. Porque hoje, no século XXI, esse engano tem que acabar. E o que tem que ficar é a verdade. A verdade vai esclarecer, vai desconfundir, vai trazer a sua consciência minha a verdade sobre a nova aliança. Porque nenhum de nós mais
pode ficar carregando sobre os nossos ombros esse jugo de escravidão que durante muito tempo ficou sobre o povo. E nenhuma das pessoas foi aperfeiçoada pela lei ou pelo Velho Testamento. Nenhuma pessoa. Por isso, teve que ser feito uma nova aliança. E essa promessa que o próprio Deus fez, quando você lê no livro do profeta Jeremias, você vai ver que Deus faz a promessa de uma nova aliança. E na Epístola aos Hebreus, capítulo 8, o autor da Epístola aos Hebreus fala sobre isso, que foi instituída uma nova aliança. E ele diz lá que quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, se Deus tornou antiquada a primeira, quem é você ou eu para desfazermos aquilo que o próprio Deus tornou antiquado e envelhecido? Temos essa autoridade? Temos esse poder? A nós foi outorgado o direito de fazer tal coisa? É claro que não. Então, pare e pense nessa questão, para que tanto você como eu possamos assumir que agora somos o povo da nova aliança. Somos ministros da nova aliança. Essa é a verdade genuína, pura e simples. Então, eu vou ler aqui alguns textos para entendermos mais a respeito disso. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 4 ao 6. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 4 ao 6. Está escrito assim, ó. É por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Então, o próprio Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Hoje, no século XXI, tanto você como eu somos ministros de uma nova aliança. Está escrito aqui. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra. Não podemos ser ministros da letra, ou seja, da velha aliança do Antigo Testamento. Não podemos ser em tempo algum. É isso que nós devemos entender. Aqui está a separação das coisas. Deus está separando as coisas. Porque Ele nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, não podemos ser ministros de uma coisa que mata. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, é muito claro isso. Paulo, escrevendo aqui para a igreja que estava na cidade de Corinto, fala sobre isso claramente. A mesma compreensão que eles tiveram quando essa epístola foi lida diante deles é a mesma que nós devemos ter hoje. É muito simples entender isso. Então, eu espero que esse entendimento comece a fazer sentido na sua vida. Porque já fez na minha. Porque o próprio Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Então, temos que ser ministros da nova aliança, sim. E para sermos ministros da nova aliança de forma eficaz, temos que entender o que significa nova aliança, instituída com base em superiores promessas. Então, agora eu vou ler aqui o próximo texto. Está na Epístola de Paulo aos Gálatas. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, do versículo 10 ao 14. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 3,
Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, do versículo 10 ao 14. Então, eu vou ler aqui o texto. Ó. Preste atenção nessa leitura. Já escrito assim, ó. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Então, ele está falando bem claro isso aqui. Todos que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Você e eu, hoje, não estamos debaixo de maldição. Porque não estamos debaixo da lei. Porque existe uma nova aliança, instituída com base em superiores promessas. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então, no Novo Testamento e na Nova Aliança, tanto eu como você, como justos, temos que viver pela fé. Isso é um fato que tem que acontecer na sua vida e na minha vida, todos os dias até o fim. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então, Cristo fez isso, ele se tornou maldição em nosso lugar. E ele, por causa disso, nos livrou, nos resgatou da maldição da lei. Quando ele mesmo se fez maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, só recebe o Espírito prometido, ou melhor, só recebemos o Espírito prometido porque o Senhor Jesus foi pendurado em madeiro. E assim a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo. Então, essa é a nossa realidade. A obra do Senhor Jesus fez isso por nós. Por isso, não podemos desfazer o escândalo da cruz. Não podemos anular a graça. Não podemos ultrajar a nova aliança em tempo algum. Então, nós devemos entender isso. É muito bem claro aqui. Agora, o próximo texto que eu vou ler também aqui está também na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, do versículo 4 ao 12. Por quê? Nós devemos entender que é perigoso demais, é um erro espiritual gravíssimo, queremos voltar a nos escravizarmos de novo a uma antiga aliança. Não podemos fazer isso. Esse texto aqui vai falar exatamente sobre essa questão. Porque está escrito assim, ó. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, do versículo 4 ao 12. Está escrito assim, ó. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Então, é perigoso demais nós procurarmos nos justificarmos na lei. Não podemos nos justificar na lei, em tempo algum. É totalmente errado. É um absurdo. É algo que não podemos cometer. Deliberadamente não podemos fazer isso em tempo algum. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei,
da graça decaístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então, para o Senhor Jesus, o que tem valor é a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Ele faz uma pergunta aqui. Porque a igreja da Galácia corria bem, enquanto ela entendia que a fé atuava pelo amor. E que nem a circuncisão nem a incircuncisão tinha valor algum. Ela corria bem, ela estava conscientizada disso aí. Mas, o texto diz aqui, vós corrieis bem, quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Alguém lá começou a enganar as pessoas com mentiras. E essas pessoas, elas foram induzidas a não obedecer à verdade, ou a não continuar a obedecer à verdade. Alguém estava impedindo elas de continuar a obedecer à verdade. Veja se não é isso que está acontecendo hoje. Analise bem essa questão, que você vai ver que muitas pessoas hoje, no século XXI, estão impedindo você de obedecer à verdade. Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Então, a pessoa que estava impedindo aqueles irmãos ali de obedecer à verdade e que lançou um pouco de fermento que levedou a massa toda, essa pessoa estava perturbando a igreja com essas coisas. Estava fazendo as pessoas tropeçarem, caírem, errarem. Então, para essa pessoa, esse texto aqui diz assim, confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Haverá uma condenação severa para a pessoa que perturba a igreja, que leveda toda a massa com um pouco de fermento e que impede as pessoas de continuar a obedecer a verdade. Para essa pessoa haverá uma condenação. Ela sofrerá uma condenação, sim. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Então, ele fala aqui, se Paulo continuasse a pregar a circuncisão para aqueles que já estavam na nova aliança, ou para qualquer pessoa, por que ele iria continuar sendo perseguido por causa disso? Como os judeus que o perseguiam queriam. Se você ler o capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver lá que alguns fariseus que se converteram queriam fazer com que o povo fosse circuncidado e guardasse a lei de Moisés. Leia o capítulo 15 que você vai entender essa questão. Então, ele diz aqui, eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, logo está desfeito o escândalo da cruz. Se ele continuasse deliberadamente pregando a circuncisão, ele estaria desfazendo o escândalo da cruz. Você pode desfazer o escândalo da cruz? Eu posso desfazer o escândalo da cruz? Nunca. Absolutamente não. Ninguém pode desfazer o escândalo da cruz. Mas existem muitas pessoas hoje desfazendo o escândalo da cruz, sim.
Porque muitas pessoas hoje estão entregando dízimos de dinheiro. Tem cabimento isso? É a mesma coisa de que se você hoje pregasse a circuncisão ou o sábado. Está entendendo a gravidade da coisa? Isso é muito sério, é um perigo muito sério e gravíssimo que muitas pessoas estão praticando hoje. Por causa de pessoas que estão impedindo você de continuar a obedecer a verdade. Essa é a realidade. Então ele diz aqui, ó. Aí no finalzinho ele diz assim, ó. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Tem pessoas incitando muitos hoje à rebeldia. Esses são os pastores, bispos e apóstolos da época de hoje, que estão por aí dentro das denominações, incitando as pessoas à rebeldia. Porque é uma rebeldia. É uma rebeldia, sim. Isso é gravíssimo. Esse erro grave não pode ser cometido nem por você, nem por mim, e nem os irmãos da igreja que estavam na cidade da Galácia poderiam cometer. Então, Paulo está aqui ensinando a respeito disso, para que o ensino que ele fala aqui, nessa epístola, pudesse causar o efeito da igreja cair em si, cair na real, se purificar do erro, retornar à sensatez e voltar para a nova aliança, para ser ministros de uma nova aliança. Toda a igreja em Cristo Jesus tem que ser ministro de uma nova aliança. Essa é a verdade. E agora eu vou ler aqui o último texto que está na Epístola aos Hebreus, capítulo 7. Epístola aos Hebreus. Deixa eu achar aqui rapidinho. Epístola aos Hebreus, capítulo 7. Epístola aos Hebreus, capítulo 7, versículos 18 e 19. Então, esse texto aqui é claríssimo a respeito do que eu estou querendo falar hoje aqui, ou do que eu estou falando hoje aqui. Então, ele diz assim, ó. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade. Que anterior ordenança é essa? Que é fraca e inútil. É o Antigo Testamento, ou a Velha Aliança. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade. Então, foi revogada. Está revogada para sempre. Está escrito aqui. É bem claro isso. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Então, pode algo que nunca aperfeiçoou coisa alguma continuar? Por causa de sua fraqueza e inutilidade? Pode continuar? É claro que não. É por isso que teve que existir uma nova aliança prometida por Deus. E foi cumprida isso. Quando o sangue do Senhor Jesus foi derramado, a nova aliança foi instituída com base em superiores promessas. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E, por outro lado, se introduz a esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Então, é apenas pela nova aliança que é essa esperança superior que foi introduzida. É só por causa disso que nós nos chegamos a Deus. Essa é a verdade. Então, quando o Senhor Jesus disse estar consumado, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. O véu se rasgou. Agora, com a intrepidez, nós podemos chegar à presença de Deus sem véu algum. Não há nada mais que nos impeça de chegarmos a Deus. Essa foi a obra que o Senhor Jesus fez.
a nova aliança. Então, nós devemos entender isso, pessoal. Nós não podemos ter os nossos sentidos embotados pela velha aliança. Não podemos ter véu na face. Em Cristo, esse véu já foi removido, está escrito isso. É verdade. Então, eu espero que agora, nós que somos o povo do Novo Testamento, possamos ser ministros da nova aliança. Porque é assim que tem que ser. Isso está estabelecido, está escrito, é verdade. É verdade que tira toda a dúvida. Tira toda a... Todo o embotamento de consciência dos nossos sentidos, tira todo o sentido embotado e nos esclarece e nos faz olhar sem impedimento algum, nos faz entender, compreender essas coisas. Porque é isso que está escrito. Então, o povo do Novo Testamento tem que andar de acordo com a nova aliança ou com o Novo Testamento. É isso que nós devemos fazer. O Senhor Jesus nos chamou para isso. Agora, temos que viver de acordo com essa vocação a qual Ele nos chamou. Se hoje quisermos viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus, devemos ser ministros de uma nova aliança. Isso tem que ser algo comum entre eu e você. Pelo que está escrito, esse ensinamento está em vários textos. É só você ligar os pontos, pega os textos que falam sobre essa questão, leia um por um, que você vai ver. Leia, por exemplo, a Epístola aos Hebreus toda, porque essa questão ali é esclarecida. Por quê? Aqueles hebreus que creram em Cristo Jesus, porque nem todos os hebreus creram, mas aqueles que creram em Cristo Jesus, se arrependeram e se converteram a Cristo Jesus, essas pessoas, elas tinham que receber um ensinamento que as atualizasse sobre a nova aliança. Por isso essa epístola foi escrita para eles. E quando essa epístola foi lida diante deles várias vezes, essas pessoas tiveram essa verdade implantada nelas. A consciência delas foi purificada de obras mortas. Isso elas entenderam claramente. O próprio Espírito Santo os guiou a essa verdade, esclareceu. O coração deles ficou totalmente envolvido por essa verdade. Conheceu essa verdade profundamente. Então, hoje nós devemos fazer a mesma coisa. Ler a Epístola aos Hebreus e as outras, isso vai contribuir para o nosso conhecimento. Para que sejamos de fato, de verdade, o povo do Novo Testamento ou da Nova Aliança. É isso o que o Senhor Jesus quer ver da sua parte e da minha parte. Porque somos esse povo, somos o povo de propriedade exclusiva de Deus. Fomos o povo que foi comprado por bom preço, pelo sangue do Senhor Jesus. Então, somos a igreja. Essa igreja está debaixo da nova aliança, assim como está debaixo da graça, assim como é ministra do Evangelho. Então, nós devemos agir assim, porque não podemos, em tempo algum, errar mais. Os textos das Escrituras não nos deixam errar, eles só nos fazem acertar, para que vivamos de acordo com o que está escrito. Então, existem muitas pessoas hoje que não concordam com a sã doutrina e com as sãs palavras do Senhor Jesus mais, não concordam mais. Essas pessoas estão erradas, mas você e eu não podemos errar. Temos que deixar a verdade, ou melhor, temos que nos apegar à verdade ouvida
pelos textos das Escrituras que nos esclarecem, para que dessa verdade nunca mais possamos nos desviar em tempo algum. Então eu espero que isso aconteça com todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.